E aí eu aproveito, Luciano, para pegar o gancho e pedir para que tu fale um pouquinho sobre como que essa metodologia da Lego e como esse workshop que tu traz, ele trabalha em cima disso, né? Na questão da liderança, pelo que eu pude entender, é voltado para desenvolvimento de lideranças, né? De líderes e de liderança. Como que funciona isso dentro dessa linha, disso que a gente trouxe agora? Tem a ver ou não tem a ver? Se tem a ver, como que a gente conseguiria trabalhar em cima disso utilizando a metodologia Lego? Maravilha. Então, boa noite novamente. Obrigado, Vitor, pela confiança, pela credibilidade e obrigado a todos vocês que estão participando aí para a gente trocar algumas ideias a respeito de liderança. Não tem muito a ver, Vitor, a respeito de liderança, porque liderança nada mais é do que um comportamento, no meu ponto de vista, tá? Há um mito de que líder nasce pronto, que liderança é dom, ok. Pode ter gente que nasce mesmo aí com um dom, com algumas habilidades já. No entanto, sempre dá para praticar, sempre dá para desenvolver. Eu digo que líder é igual a gente andar, né? A gente não nasceu andando, mas a gente pode treinar para andar. A gente não nasceu falando, mas a gente pode treinar para falar cada vez melhor. E liderança faz, no meu ponto de vista, segue esta linha. E Lego Serious Play, ela tem o poder, tá? De trazer do pensamento para o modelo, para a estruturação, tá? Em 3D, daqueles comportamentos, daquelas ações, daquelas atitudes que você tem, ou que a pessoa tem, ou que a pessoa quer ter, para que eles possam desenvolver toda essa estruturação de um líder. Mas para falar um pouquinho mais, antes de falar pontualmente nisso, Vitor, se você me permite, eu vou pontuar primeiro Lego e Lego Serious Play, porque são coisas distintas e eu quero deixar todo mundo aí na mesma circunstância, que o Marcos já assistiu uma, a Lala também já assistiu, então eles sabem aí um pouquinho mais da estruturação. No entanto, quero deixar no mesmo tom. Pode ser? Beleza, fica à vontade. Beleza, pula. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Luciano Quito. Eu sou treinador, treinador comportamental e facilitador do método Lego Serious Play, tá? E eu gostaria que vocês interagissem comigo. Quero saber de vocês se vocês conhecem o método Lego Serious Play. Em alguma circunstância ouviram falar, já participaram de algum treinamento com este método. Por favor, me deem esse feedback aí para mim conseguir me localizar. Alguém já tinha ouvido falar sobre essa metodologia da Lego? Alguém de vocês que está na reunião já tinha ouvido falar? Fora daqui, obviamente, que o Jaspion estava na outra reunião, lá. Semana passada a gente acabou falando um pouquinho também, o Giovanni também já tinha ouvido falar. Eu nunca tinha tido contato com isso, nem fazia ideia que existia, na verdade, Luciano, essa metodologia. Quando tu me trouxe, para mim foi uma surpresa e depois, obviamente, uma grata surpresa, porque eu achei bem interessante. Do pouco que eu experienciei, eu achei bem interessante. Mas eu também confesso que Maravilha. eu nunca tinha ouvido Temos falar. duas respostas aqui. Uma a Denise conhece pelo seu Instagram e a Daiane Mascarinhas disse que não. Então vamos começar pelo começo. Lego, tá? Lego é bloco. Lego é bloco. A Lego é uma empresa dinamarquesa que foi fundada em 1932. Em 1995, a Lego passou por um momento de dificuldade. E então eles começaram a se perguntar qual que era o efetivo propósito da Lego, tá?
de não só vender blocos, mas aí eles descobriram que o propósito da Lego é muito além de vender bloco, é proporcionar estratégia e despertar criatividade nas crianças. E aí o neto do dono pegou os próprios blocos, levou para a reunião da diretoria e fez uma proposta. Se o nosso propósito é despertar a criatividade nas crianças e construir estratégias, porque para montar um brinquedinho necessariamente tem uma estratégia aqui, tá? Eu vou propor então para vocês, o neto do dono dizendo para a diretoria, que a gente utilize os nossos próprios blocos para despertar nossa criatividade e dentro disso construir uma estratégia para passar pelo momento difícil que nós estamos passando. A partir daí, nasceu um negócio tão grande, tão forte, tão robusto, que virou Lego Serious Play, tá certo? Então, hoje, Lego continua sendo Lego, blocos Lego, tá? E Lego Serious Play é uma empresa paralela à Lego, tá? Que trabalha com treinamento e desenvolvimento de pessoas e estruturação de estratégia para a empresa usando os blocos. Tá legal? Essa estrutura vem crescendo pouco a pouco no mundo, pouco a pouco mesmo, porque ainda é bastante restrito o número de trainers. Eu não sou trainer, desculpa, eu sou facilitador. O mundo hoje conta com apenas 14 trainers, sendo 12 trainers e mais 2 trainers e cofundador do método, que chama-se Robert Rasmussen e Per Christiansen. Esses, além de ser trainers, eles são os co-criadores, tá legal? E mais 12 trainers. E esses trainers, eles treinam facilitadores. Aí é onde eu chego. Mesmo assim, são em torno de 6 mil facilitadores em todo o mundo. E eu tenho o privilégio de fazer parte deste grupo de 6 mil pessoas ao longo do tempo. Até aqui, alguma dúvida? Tá? Então, como trainer, nada mais justo que eu fazer a minha apresentação como trainer de Lego Serious Play, nada mais justo do que eu fazer a minha apresentação num modelo de Lego Serious Play. Este modelo é um modelo que não é o modelo que vocês vão construir, mas esta é uma atividade que quem participar do nosso workshop em Porto Alegre também vai construir com o principal objetivo de trazer o pensamento, que é 3 dimensões, para quem está participando aí e é PNLista, sabe muito bem que a gente pensa em 3 dimensões. A gente pensa com forma, a gente pensa com forma, a gente pensa com cor, a gente pensa com movimento, a gente pensa com som. E se eu perguntar a comida que você mais gosta, muito provavelmente você vai pensar com cheiro e com sabor, tá? E dentro disso, quando a gente pega esse nosso pensamento, por melhor que seja a ideia, e a gente coloca para o papel é um D só. Então a gente perde muita riqueza. Então a gente perde muito detalhe. E aí é realmente um gargalo muito grande. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar todo o entorno. A visão do nosso pensamento para o papel, nosso pensamento é sistêmico e tridimensional. O papel não. O papel é uma dimensão e é linear. Você não tem como mudar. Aqui você tem como mudar de ângulo. Fazer assim, virar de ponta cabeça. Se você colocar no papel, não. Então, por melhor que seja a sua ideia, por melhor que seja a sua expectativa sobre liderança, quando você começa a trabalhar e a utilizar isso, necessariamente você não vê o resultado. E Lego Serious Play te dá essa oportunidade. Então, ilustres, deixa eu virar aqui, fica um pouquinho melhor. Aqui tem uma minifigura, tá? Com uma vestimenta bastante distinta. Aqui é um kilt e aqui é uma camisa vermelha, perfeito? E isto aqui representa o Luciano Ercílio Quito. Uma vestimenta diferente porque Luciano Ercílio Quito pensa diferente. Luciano Quito quebra padrão. Luciano Quito desafia pressupostos.
Por isso que eu estou apaixonado por Lego Serious Play, porque Lego Serious Play faz tudo isso. E eu fazia isso antes de conhecer Lego. Então, são coisas que vêm complementando aquilo que eu fazia. Esse minifigure, essa representação do Luciano, ele tem 3 cérebros, 3 cabeças, tá? Por que 3 cabeças? Porque você, como ser humano, tem 3 cérebros. Ou seja, não é que você tem 3 cérebros. Seu cérebro está dividido em 3 grandes partes. É o cérebro reptiliano, o cérebro emocional límbico e o córtex. Eu trago isso para representar 2 coisas. A minha pós-graduação em neurociência, tá legal? E também fiz a pós-graduação em neurociência antes de conhecer Lego Serious Play. E a neurociência é uma das ciências que embasa o processo, que embasa o método. Tá legal? Aqui deste lado, deixa eu virar aqui de novo. Aqui deste lado, você vê um conjunto de 11 blocos, tá? Que 11 blocos significa 11 anos de trabalho de treinamento e desenvolvimento de equipes. E cada ano de trabalho, uma especialização, seja ela MBA, pós-MBA, curso de PNL, curso de hipnose, para compreender ainda mais como a gente pensa, e quanto mais você entende como você pensa, ou como o seu cliente pensa, mais você entende como ele se comporta. E diante disso, você consegue estruturar o seu padrão de resultado. E aqui está uma grande sacada. Você consegue mudar o seu resultado a partir do momento que você consegue também desenhar o seu modelo, a sua crença, o seu padrão. Tá legal? Isso aqui me traz muitas possibilidades. Aqui é uma janela, tá? Janela aberta, traz muitas possibilidades. E uma dessas possibilidades que Lego Serious Play me traz, o meu conhecimento traz, está conversar com vocês hoje. Falar de Lego Serious Play para mim é um grande prazer, é uma paixão avassaladora. E como o Vitor disse logo no início, eu fiz 2 workshops em 5 dias. Então, os resultados que eu estou tendo com isso me deixam ainda mais entusiasmado e apaixonado pelo método. Deste lado aqui, eu trago minha fonte de inspiração, aqui é a minha base familiar, e esses 2 aqui representando a minha família. Como profissional, eu tenho 3 desafios, tá? Treinador comportamental, consultor em gestão de vendas e facilitador Lego Serious Play. E o que me move são desafios. Desafios de melhorar a comunicação entre as pessoas, construir líderes de verdade, tá legal? E desafiar pressupostos para quê? Para que a gente possa desenvolver pessoas e construir empresas mais sustentáveis ao longo do tempo. Diante de tudo isso, eu trago as 3 últimas figuras aqui, com um tubarão representando todas as oportunidades que, diante de uma estruturação de uma empresa sólida e de pessoas preparadas, um barco que traz aí a possibilidade de navegar por vários lugares diferentes, e a águia para representar o quanto eu posso voar alto e enxergar longe, ok? Nada mais justo de que falar de Lego Serious Play é se apresentar no modelo. Dúvidas, perguntas até o momento? Sempre um de cada vez. Alguma pontualidade até então, Vitor? Eu acho que o Marcos vai falar ali, vamos ver. Diga, Marcos. Uma curiosidade, você falou sobre as formações, você falou sobre a informação em neurociência, que cada bloquinho representa para você nessa interpretação. E fora você tem alguma informação em PNL, coisa Em PNL? Comportamental, eu fiquei curioso para saber. Desculpa, eu não entendi o que você disse. Não,
você falou que é um treinador comportamental. Sim. Aí a minha pergunta foi: você tem alguma outra formação fora a neurociência, tipo a PNL ou uma coisa desse tipo? Eu fiquei curioso para saber. Sou master em PNL, não fui para os Estados Unidos o ano passado para ter a certificação do Bandler para poder ministrar curso de PNL em qualquer lugar do mundo, como é a premissa, pela pandemia. Tá? Além disso, eu sou treinador comportamental no curso do IFT, Instituto de Formação de Treinadores, que eu fiz aí 9 dias em Cabreúva. Além de curso de hipnose clínica e não verbal, tanto com o Marcelo quanto com o Castilho. Que legal. Cara, acho que é isso. Não lembro de mais nada agora, além dos MBAs, das especializações sobre negócio. Sobre negócio são 5 especializações. Gestão estratégica de vendas, inteligência empresarial, estratégica de negócios, SBDG, tá? E neurociência. Uau! Pode Que eu ser? posso dizer. Oi? Quanta Não, boa coisa, uau, pergunta. né? Boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta, e nas minhas apresentações eu sempre coloco, e não falo assim cada uma delas, porque, sei lá por quê. No entanto, boa pergunta, porque aí eu caracterizo tudo isso que eu disse, entendeu, Marcos? Mas fique à vontade, tem pergunta aí, manda, e se eu conseguir responder, eu respondo sem cerimônia. Ok? Tu tinha Então, perguntado, Giovanni, semana passada sobre isso, e eu não lembro exatamente como é que foi a tua pergunta, tu lembra? Que eu tentei te responder, mas como eu só tenho também uma percepção bem superficial ainda, eu tentei te responder e talvez eu tenha te respondido, inclusive, de forma errada. A minha pergunta na semana passada era qual o real objetivo do Lego, da Lego, do treinamento Lego, né? Em relação às pessoas que fazem esse treinamento. O que é que busca desenvolver realmente o objetivo, enfim, do treinamento. ótimo. Giovanni, né? Você fala da onde, Giovanni? Eu falo de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. Nova Hartz. Maravilha. Giovanni, como facilitador Lego Serious Play, eu tenho 2 objetivos, tá? Um é gerar estratégia para sua empresa. Tá legal? Então, o treinamento... Vou voltar. Só um pouquinho. Para ser Lego Serious Play, na essência, ele tem que ter um propósito. Tá? Se não tiver um propósito, se não tiver uma temática, se não tiver um problema a resolver, não é Lego Serious Play. É Lego. Aí, cara, eu vou pegar e vou montar a girafinha aqui, ó. Tá legal? Vou montar a águia aqui, ó. Beleza? E vou me divertir, cara. Vou montar pato. Tá legal? Então, é excelente a sua pergunta, porque aí a gente começa do começo. Primeiro, ele tem que ter uma problemática, tem que ter um tema, tem que ter uma temática, tem que ter um problema para resolver. Se não tiver, é Lego. Aí realmente você não precisa pagar para brincar de Lego. Você vai na loja de brinquedo e compra um pacote de R$ 50, tá? Ou de R$ 2.500, que tem toda essa variação, e monta na sua casa, não precisa ir para um treinamento, ok? Segundo, Lego Serious Play é um jogo. A propósito, eu não disse para vocês. Vocês sabem o que significa Lego? Qual é o significado de Lego? Não. Lego em dinamarquês significa jogar bem. Tá legal? E o slogan do Lego Serious Play é: você é madura o suficiente para jogar sério? Beleza? Se você é maduro o suficiente para jogar sério,
muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você não é maduro para jogar sério, cara, não vai para Lego Serious Play. Por quê? Você vai construir o seu modelo, tá certo? E neste modelo, você vai enxergar que o seu cabelo está despenteado. Por isso que eu coloco aqui careca. Você entendeu? E se você não for maduro o suficiente para entender que o seu cabelo está mal penteado, primeiro, você vai brigar comigo. Aí, ferrou. Tá legal? Agora, você vai entender que você tá careca. E aí eu vou jogar direto isso para a liderança. Tá legal? Você vai entender neste modelo que você pensa ser líder, mas você está sendo somente um gerente. Tá legal? Então, se você for maduro o suficiente, ou maduro o suficiente para jogar sério, vá a Lego Serious Play, vá para o workshop Lego Serious Play de liderança, para entender que algumas habilidades que você tem que te torna líder vai te deixar você forte. Algumas habilidades que você tem não te leva tão perto de um posto de liderança de alto nível. No entanto, você consegue enxergar também quais são os pontos que você precisa desenvolver. Tá legal? Então, Lego Serious Play, dentro da empresa, eu faço para estratégia. Aberto, eu faço para liderança. Tá legal? Em hipótese alguma, você vai ver da minha parte, tá certo? Um workshop aberto para falar de estratégia empresarial. Em nenhuma hipótese. Por quê? Porque a sua empresa, Giovanni, busca uma estratégia. A empresa da Lala busca uma outra estratégia. A empresa da Denise, me permita uma pergunta aqui, qual que é Denise e quem? Que eu gosto de chamar pelos nomes. Denise e Vitor. Vitor. Isso. Ótimo, obrigado. A Xará empresa do Vitor. Oi? Charado. Xará. Beleza. Então, Que nome bonito, né, Luciano? Não, menos. Vamos continuar aqui. Não me tira meu raciocínio, pô. Tá certo? Então, diante desta circunstância, cada empresa busca uma estratégia. Se eu fizer um workshop Lego Serious Play para falar de estratégia empresarial e eu abrir para 3, 4 empresas, não é Lego, assim, ó, pode até ser Lego Serious Play, mas da minha parte não é sério. Tá legal? Então, o workshop que a gente vai fazer aberto é para liderança. E o que é independente... Oi, Giovanni, pode falar. Sempre que for para empresas, é dentro da problemática da empresa, daquilo que a empresa traz como estratégia. Exato. O que a empresa quer abrir mercado, por exemplo, ou a empresa quer vender um mix de produto mais adequado, porque ela só vende pão, ela quer vender pão e leite. Tá certo? Aí a gente vai para dentro da empresa, faz o diagnóstico, lembra que eu coloquei aqui que eu sou consultor de vendas? Aí eu uso essas minhas habilidades aqui para fazer o diagnóstico, tá? E estruturar um workshop para dentro dessa empresa. O que essa empresa quer? A sua empresa quer participar do mercado não só de Nova Hartz, mas de Picada Café, tá? Santa Maria do Herval e Dois Irmãos. É perto essas cidades aí? É perto, é próximo. Eu conheço aí, vacinei muito gado aí, cara. Vacinei muito gado. Conheço a sua região. Compreendeu? Aí a gente vai fazer uma estratégia para a sua empresa para atuar neste mercado. Do jeito que a Lala me chama, tá legal? Para fazer para ajudá-la a estruturar uma estratégia para vender. Se ela vende 5 mentorias por semana, para a gente vender 8 mentorias por semana. Beleza? Aí eu vou lá com a minha habilidade, com meu know-how de vendedor e agora de consultor de vendas, e a gente gera conduz um workshop de estratégia para ela vender mais produto e para você atuar em outro mercado. Compreendeu que são diferentes as estratégias? São diferentes os posicionamentos?
Agora, no workshop aberto de liderança, por mais que liderança para o Vitor, para o Vitor e para a Denise sejam diferentes, para a Daiane seja diferente, a expectativa sobre liderança para a Lala, para o Marcos, para o Giovanni, para mim e para o Vitor, tá certo? As habilidades, as competências, elas são universais. Para o Marcos, elas são universais. Você vai usar mais uma, mais outra, mas as competências de líder servem para todos os líderes, não em todas as circunstâncias, mas de maneira geral. Fica claro? Como Só líder... uma dúvida, Oi, pode falar. interrompê-lo. No caso, quando você demonstra, né, o Lego em si, você utiliza ele como ferramenta do teu trabalho. Perfeito. No caso, você utiliza o quê? Para identificar padrões inconscientes, arquétipos? Em que linha seria o uso do Lego em si como ferramenta de instrução na terapia ou na condução do trabalho? Ótimo, excelente a sua pergunta. É a segunda vez que eu estou aqui no grupo e é a segunda vez que ela surge. Tá? Eu não trabalho terapêutica. Eu não trabalho a ferramenta de maneira terapêutica, tá? Eu trabalho para desenvolvimento de competência. Tá? E se você participar do meu workshop, isso não vai te habilitar a ser facilitadora de Lego Serious Play. Porque eu não sou trainer, eu sou facilitador. Tá? O que vai contribuir contigo para participar? Você ter novos insights, perceber o seu redor, o seu sistema e desenvolver habilidades para que você possa aprimorar esses seus resultados, tá, Denise? Pergunta pontual, pergunta certeira, muito obrigado, para que eu possa deixar claro. Você pode levar a ideia, você pode levar o contexto, mas utilizar isso como facilitadora Lego Serious Play para terapia, não. Isso eu não posso certificar, porque eu não sou trainer. Ok? Então, você perguntou para mim, deixa eu completar. Giovanni, faltou alguma coisa aí na resposta da sua pergunta? Não, basicamente só aí a questão da liderança, então, aí é um treinamento mais aberto, onde se junta pessoas, né, com personalidades diferentes. Mas com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, desenvolver competências de líder. Ok. Tá? Respondido. Como líder, a gente tem vários vieses, vários papéis. Mas para mim, é pontual o líder pensar em pessoas e pensar em negócio. Tá legal? Para mim é pontual isso. Quando eu falo que o líder tem que pensar em pessoas, de novo, isso é meu, tá? Isso não é Lego Serious Play. Isso aqui é o meu know-how, a minha experiência com vendas. Tá legal? Como com vendas e com gestão de equipe de vendas. Tá legal? Quando eu falo pensar em pessoas, eu tenho que necessariamente melhorar a minha comunicação. Tá legal? E Lego Serious Play trabalha de maneira efetiva, eu estou seguro em dizer para vocês, tá? Na melhoria da comunicação. Por quê? Porque aqui nós estamos numa reunião 20-80. Eu estou tomando 80% do tempo da reunião. Perfeito? Lego Serious Play trabalha 100-100. O que é 100-100? O mesmo tempo que o Giovanni tem para construir e para gerar e para construir um modelo e para criar uma história em cima do modelo dele, é exatamente o mesmo que todos vocês terão. Por isso que é 100-100. Tá legal? Ô, Luciano, Aí... Oi. uma curiosidade. Você falou que o método da Lego Serious Play melhora a comunicação.
Mas como que isso acontece? Eu estou com dificuldade de entender como isso acontece. Como isso acontece? Como que, assim, ó, o que é boa comunicação para você, Marcos? Bom, para Primeiro, mim, comunicação. Não, pera lá. Não é nem o que é boa comunicação. O que é comunicação para você, Marcos? Bom, para mim, comunicação, para mim, comunicação tem aquela coisa da não verbal, gestos e Tá, mas o a que? Tá, verbalização, de formulação de ideias. isso são duas formas de se comunicar. Mas o que é comunicação? Efetivamente, o que é comunicação? Assim, você passar uma ideia, informar, isso para mim é comunicação. Informar, Tá, e como que você faz para informar? conversando. Perfeito. Que time você torce, Marcos? Oi? Que time você torce? Vixe, olha, teoricamente eu torço pro Corinthians, na prática não torço para ninguém. Tá, beleza. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você joga tênis? Não. Não. Você gosta de academia? Eu gosto de esportes, academia não. Você gosta de que esporte, cara? Calistenia. Do quê? Calistenia. O que é isso? É uma modalidade que você usa o peso corporal. Beleza. Aqui eu estou fazendo um exercício e estou me comunicando contigo. O que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Isso é comunicação. Perguntando. Tá? E comunicação é fazer com que a pessoa entenda aquilo que eu quero dizer. Não é o que eu falo, é o que você entende. E para mim falar na sua língua, necessariamente, falar o que você entende, necessariamente eu preciso falar na sua língua. Para falar na sua linguagem, não na sua língua, na sua linguagem, desculpa, eu preciso te conhecer. Tá legal? E Lego Serious Play vai fazer com que você se conheça muito mais profundamente. E se você se conhece, e se você conhece técnicas, ferramentas e estratégia para se conhecer, automaticamente você vai passar para os seus pares. Perfeito? Aí você vai conhecer melhor os seus pares. Então, Lego Serious Play mexe sim e potencializa muito a comunicação por isso. Porque é uma estratégia, uma técnica estratégica de se comunicar. Lembrando, para mim me comunicar bem com o Giovanni, eu tenho que saber de onde ele é. Se eu não soubesse que ele era de Nova Hartz, eu ia falar de Picada Café, eu ia falar de Dois Irmãos, eu ia falar, e depois eu ousar perguntar, é perto daí? E se o cara tá falando lá da Bahia e eu falo dessas 3 cidades para ele, ele não conhece o Rio Grande do Sul? Como que ficaria? Ficaria exatamente ruim. Entendeu o que é comunicação, Ilustre? E Lego Serious Play, seguro de que Lego Serious Play melhora sim a sua comunicação, porque você vai ter técnicas e ferramentas e estratégias para que você possa conhecer melhor o seu par. Quando você conhecer melhor o seu par, você vai se comunicar melhor com ele. E líder necessariamente tem que conhecer o seu liderado, porque senão ele vai se comunicar mal. E se comunica mal com o liderado em nenhuma circunstância vai apresentar o resultado que eu imagino que ele possa apresentar. Entendi. E tudo isso acontece de forma lúdica. Só isso, por enquanto. Assim, através do jogo do Lego. Do Lego Serious Play. Lego não é jogo. Isso. Lego é brincadeira. Lego Serious Play é jogo. Não, é isso que eu quis dizer. Então, através dessa maneira lúdica, você consegue, de forma profunda, atingir um autoconhecimento que possibilita a melhora da comunicação. Beleza. Você sabe que você já sabia que você tinha 3 cérebros, né? Você uma vez comentou numa live
Tá. Acho que do Vitor. Você sabe quantos bilhões de neurônios tem na sua cabeça? Bilhões. Tá joia. Tem mais neurônios na sua cabeça do que estrela no céu, tá? Beleza? E 80% da sua mão, das células da sua mão, estão ligadas diretamente com esses 86 bilhões de neurônios. Então, a partir do momento que você começa a construir, você desliga o córtex, que é o cara que pensa, tá? E trabalha emocional e intuitivamente. Então, você constrói sem saber necessariamente o que você está construindo. Aí, quando a gente começa a jogar, você começa a perceber essa circunstância. Por isso que sai da visão de árvore e vai para a visão de floresta. Sai do pensamento linear e vai para o pensamento sistêmico. Aí... É como um pintor numa tela, tipo, ele não sabe o que vai sair e ele começa a pincelar. Ok, dá para fazer essa analogia assim, Beleza? Aí depois você vai fazendo um ajuste fino e sai uma obra de arte. Ótimo. Aqui está a minha obra de arte. Entendi. Beleza? Beleza. Então, liderança, pessoas e negócios. Quando a gente fala de pessoas, conhecer. Para conhecer, você tem que se comunicar da maneira correta. E se comunicar da maneira correta é fazer com que vocês entendam o que eu estou dizendo. E para que vocês entendam o que eu estou dizendo, eu preciso falar na linguagem de vocês. Ok? Lego Serious Play te proporciona isto. Tá? Outra premissa do líder. Negócio. O líder realmente é eficaz, de alto nível, de alto padrão. Ele pensa de maneira estratégica. Ele pensa de cima. Ele olha assim e não assim. Tá legal? Perfeito? Então ele olha assim, ó. É muito mais rico de detalhe você olhar assim do que você olhar assim. Concorda comigo? Perfeito? E necessariamente no jogo vocês vão construir o seu modelo de líder. Que eu tenho uma pergunta que ela é muito estúpida, ela é muito rasa, mas ela dá um impacto muito grande. Quem é de vocês que escova o dente? Por favor, me aponta aí na tela, vai. Que cara é essa? Tá louco? Você não escova o dente? Escova ou não escova? Escova. Perfeito. Agora, para vocês me pegarem pelos cabelos, como é que você faz para escovar o dente? Bom, primeiro eu pego a escova. Você pega a escova com que mão? Direita. Sou destro. Tá? É isso que eu estou falando. Todo mundo tem a sequência certinha de como escova o dente? Não vem contar a história para mim, não. Aí, ó, quando você está pensando como você escova o dente. Você nunca parou para pensar nisso. E Lego Serious Play traz justamente isso. Lego Serious Play tem o poder de fazer com que você comece a saber de verdade aquilo que você sabe. No entanto, você não sabe o que sabe. Isso aqui. Entendi. Entendeu? No entanto, a gente está falando de liderança. Quais são as suas atitudes? Quais são os seus comportamentos? Quais são os seus pontos fortes de líder que você usa e não sabe que usa? Se você usa sem saber que usa, não é estratégia, hein? Fica isso bem claro. Tá legal? Aí, quando você usa sabendo que está usando, aí sim, é estratégia. Sejam bem-vindos. O outro lado também é verdadeiro. A gente faz uma série de coisas que atravancam o nosso caminhar, que não nos deixa andar a 200 por hora, tá? Por várias coisas que a gente faz. Só que a gente não enxerga essa merda dessa coisa que tá me puxando o freio de mão. Lego Serious Play vai tirar o seu pensamento 3D
e vai trazer para um modelo 3D. Aí você vai enxergar, ó, esse aqui, ó, eu posso acelerar. Esse aqui eu tenho que treinar mais. Ou esse aqui eu não posso usar mais. Perfeito? Perfeito. Lego Serious Play, senhoras e senhores, é completo. Se não fosse tudo isso, não estaria na McLaren. Se não fosse tudo isso, não estaria no Google, na NASA, na Tesla, na Coca-Cola, na Disney, para vocês terem uma noção. Realmente, para pensar, faz sentido, porque muita coisa como é que eu falo? A gente acaba fazendo de forma não racional, né? Automático. Não é que muita coisa a gente faz não racional. 95% das coisas é não racional. O seu cérebro reptiliano e o seu cérebro límbico comanda 95% das coisas que você faz. 5%. Os outros 5%, que é o seu córtex, você divide em duas partes ainda. Uma para justificar as cagadas que você fez, tá? Um pouquinho para fazer pensado mesmo. Tá? Então, você não usa nem 5% de maneira racional. Dos 5% que é racional, você tira metade, pelo menos, para justificar o que você fez. Você comprou um carro de 200 conto. Chega em casa, sua mulher briga com você. Aí você fala assim, não, querida, é porque esse carro é mais econômico. Mais econômico cacete. Tá? É porque ele é turbo, porque ele é mais robusto, porque você vai se sentir mais bonito dentro do carro. Então, você vai justificar para ela, não porque ele é mais econômico. Tá certo. Beleza? É a primeira coisa que a gente faz, né? Sim, como disse a Denise aqui, é ok. Sim. Jung, Denise, Carl Jung, eu estudei bastante na SBDG, tá? Na dinâmica dos grupos que eu fiz, tá certo? E outras duas referências que permeiam o método, a Denise escreveu no chat aqui sobre Jung, tá? Então, por isso que eu estou dando mais uma pontuada nisso. Pode pesquisar também, então, Denise, Piaget com o construtivismo, tá? E Parpet com o construcionismo. São mais duas linhas de pesquisa que atestam Lego Serious Play. Ok, Marcos? Ok. Então, seja bem-vindo. Bastante Isso coisa. é Lego Serious Play, irmão. Dá para eu ver que é uma coisa bem complexa. Irmão, assim, ó, eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho feito workshops em company porque esse é o meu principal papel hoje, tá? No entanto, eu abri workshops como o mesmo nível de workshop que a gente vai fazer com o Vitor. Sexta-feira eu fiz um workshop das 8 da manhã às 6 da tarde, tá? E ontem eu fiz um outro workshop no mesmo formato, no mesmo modelo, das 2 da tarde às 10 da noite. Tá legal? 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. A repercussão que teve é uma coisa fantástica. E quando as pessoas entram na sala que tem lá, isso é real, tá? Tem lá 15 mil peças em cima da mesa, literalmente para jogar. A primeira coisa que as pessoas me dizem assim, poxa, se eu soubesse eu tinha trazido o meu neto. Ah, se eu soubesse eu tinha trazido o meu filho. Mas a partir do momento que começa a jogar, cara, é um ganho extraordinário. Então, para a Denise, que colocou aí a respeito de Jung, vai mais uma referência de Lego Serious Play. Platão já disse, em 1 hora de jogo, você conhece mais de uma pessoa do que 100 horas de conversa. Tá? Então, é mais um subsídio de que Lego Serious Play está embasada não simplesmente em um jogo, além de jogo ser uma ciência, tá?
mas embasada em várias outras ciências, tanto é que está apresentando os resultados que estão apresentando. Dá uma olhada no meu LinkedIn, todos vocês, tá? Dá uma olhada no meu LinkedIn, tem 2 republicações. Uma de um colega italiano que está na Google e do Elon Musk elegendo a ferramenta Lego Serious Play como ferramenta número 1 para contratar funcionário e desenvolver funcionário na Tesla. Ok? Dúvidas? Ô, meu, se você não tem dúvida, é que você está mal informado. Pelo amor de Deus, faz uma pergunta aí, vai. Dúvidas, curiosidades, Xingamentos. críticas, Eu confesso que eu estou ameaças. assimilando tudo isso. Fiquem à É muita vontade. informação, o Luciano. Meio que deu Por que eu não? um bug. Eu perguntei um negócio, esperando, assim, e na verdade você praticamente vê as cataratas do Niágara de Lego Serious Play, né? É muita informação. Cara, se eu não te der a informação completa, eu estou sendo desonesto. Primeiro comigo, depois com vocês todos. Eu tô processando Beleza. Seja bem-vindo. É isso que você vai entregar, é isso que eu vou te entregar no workshop, cara. Vai preparado. De novo, se você é maduro o suficiente para jogar sério, vá para o workshop, que é isso que você vai receber lá. Chico e o Teco entraram em curto-circuito, né, Marcos? Estão fritando. Lá você vai entender que são 86 bilhões de ticos e tecos. É bastante coisa. Bastante coisa. Vitor, contigo. Faz uma pontualidade aí. Não, eu tava ouvindo também, me esclareceu muito de tudo do pouco que eu já conhecia, agora enriqueceu um pouco mais. Obviamente que eu compartilho da mesma visão deles, é relativamente complexo para a gente entender. Eu acho que só vivenciando mesmo para a gente ter uma percepção mais apurada. Uma coisa bem simples que eu percebi quando eu passei pelo processo, e que não sei se isso é algo que é comum nessa metodologia ou se ou foi uma percepção minha, é que é o seguinte: eu durante todo o período que eu estudei e qualquer formação que eu fiz, né, tanto nessas formações na área do desenvolvimento humano e terapêutico, quanto na educação formal mesmo, eu sempre tive uma certa dificuldade para processar informações durante uma aula ou durante um curso, durante uma imersão. Em geral, eu pegava todo aquele conteúdo e eu precisava sair daquele treinamento, do curso ou da aula e assimilar tudo depois, ok? Eu levava um certo tempo para assimilar tudo, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu estudava engenharia e tinha um professor que era muito bom em matemática. Só que ele passava a informação de uma forma bem diferente, ok? E durante a aula, praticamente eu não conseguia fazer nada. Agora, quando eu chegava em casa e eu sentava sobre aquele conteúdo, aí eu conseguia assimilar tudo e entender tudo. Então, levava um certo tempo. No workshop que a gente fez, e durante as formações de PNL, por exemplo, as primeiras formações da mesma forma, muitas coisas eu precisava de um tempo para assimilar tudo e aí sim entender, para digerir, vamos dizer assim, né? E aquele dia que a gente fez o workshop, para mim, foi bem interessante, porque eu consegui assimilar tudo aquilo que estava vindo do inconsciente mesmo, de uma forma muito natural e espontânea. Isso me chamou muita atenção. Ótimo. Ótimo, excelente o que você está dizendo. Por quê? Porque a construção é sua. Perfeito? Eu falando, fica distante. Eu falando, eu vou pegar um material aqui, ó. Eu falando para você, você fez essa atividade.
tá? Eu falando para você que esse pato chama, sei lá como ele chama nome, tá legal? E o meu pato, o nome, é um cara extremamente simpático, você vai falar assim, nossa, mas esse pato é feio pra cacete. O que é essa crista no galo aqui? Agora, se você construir o seu pato, o nome dele vai ser muito bonito. Ele pode ser nome com vírgula, mas ele vai ser muito mais bonito. Tá? Então, a partir do momento que você constrói, é a sua verdade. E com a sua verdade, você se compromete. Com a minha verdade, você tem que processar muito para ver o que da minha verdade passa no seu filtro para você passar a concordar. Agora, a sua verdade, você concorda com ela plenamente. E lembrando, né? 86 bilhões de neurônios, tá certo? 80% dessas células estão ligadas aqui. Então, você está construindo a sua verdade, a sua realidade, o seu mundo, o seu sistema, e tudo isso está de maneira emocional, tá? Sendo registrado. E aí você registra, constrói, registra toda essa emoção e dá significado para ela, é na hora. E aí, falando um pouquinho, assim, ó, eu não ouso em nenhuma circunstância de falar de hipnose, tá? Porque eu fiz 4 cursos, 2 com o Castilhos e 2 com o Marcelo, só para conhecer, só para tirar aquela, só para, assim, ó, quebrar os mitos sobre hipnose. Então, em nenhuma circunstância eu vou falar de hipnose. No entanto, isso aqui te coloca em transe profundo. Profundo. A gente começa às 8 horas da manhã, chega ao meio-dia e você fala assim, nossa, já? Isso é transe puro. Tá? Ontem era 9h25 da noite, eu tinha 1 hora de café, tá certo? As pessoas fizeram 20 minutos de café e voltaram. Por quê? Porque estavam tão enlouquecidos no trânsito que queriam voltar. Eu falei, olha, é 9h25, pelo tempo de café, a gente pode encerrar. Nossa, já é 9h25 da noite e todo mundo sentado. Aí eu coloquei mais uma atividade. Aí sim, aí foi atividade para quebrar todos os padrões, para tirar o pessoal do trânsito, para a gente conseguir encerrar. Então, o que aconteceu com você não é por acaso. E como PNLista e como hipnólogo, hipnotista, você contempla tudo isso, né, Victor? Claro, com certeza. É muito legal, chama muita atenção. É algo bem intenso mesmo. É algo bem intenso mesmo. A gente faz um mergulho bem profundo mesmo. E, bom, só vivendo mesmo para ter uma compreensão mais apurada. O Luciano falando, fica óbvio que se torna mais complexo, porque a gente está tentando criar uma imagem disso, tentando, sabe? E quando tu vivencia, essa complexidade não existe, é algo muito profundo, muito divertido, prazeroso. É muito diferente da maioria dos treinamentos que eu já fiz. É algo parecido, obviamente, nos objetivos, mas na forma de vivenciar é diferente. O Bandler já disse, se não for divertido, como que Bandler disse, se não for divertido? Provavelmente não vai funcionar. Perfeito. Aqui é extremamente divertido. Tá? Os meus clientes estão colocando nas publicações, aprender brincando. Eles estão dizendo, não sou eu. Sim. Tá? Então... não deixa de ser. Não deixa de ser. É a melhor forma de aprender, né? Oi? É a melhor forma de aprender. Porque se for chato, você dorme, você olha para o teto, você conta quantos parafusos tem, você vai buscar qualquer outra coisa. Marcos, isso pode falar, Luciano. Fica à vontade. Não, eu ia trazer outra coisa. Isso a gente está falando no aprender, mas essa frase do Bandler, ela serve muito para terapia ou para qualquer outro processo de mudança que tu vai passar ou que tu vai ajudar alguém a passar. Se não for divertido, se não for
gostoso, prazeroso, provavelmente não vai funcionar. Que era o que a gente estava falando semana passada sobre emagrecimento. Se não for prazeroso, não for divertido, provavelmente não funciona. Neurocientificamente, não funciona mesmo, gente. Não funciona mesmo, tá? Por que não funciona? Porque se causar dor, vai gerar cortisol e adrenalina no seu corpo. E aí você para, e você não vai, tá? Tem que ser ao contrário, tem que ser dopamina, tem que estar alimentando o sistema recompensatório do seu cérebro. Quando você constrói o patinho lá e fala assim, nossa, que patinho chique, esse patinho aqui chama... Esse patinho chama eu vou. Aí você começa a brincar com o patinho, o que isso faz? Não é milagre, cara, isso é técnica, tá? O que faz? Ah, o patinho eu vou aonde? Ah, eu vou tomar uma cerveja gelada. Ah, então vamos junto, patinho. Beleza? Você vai construindo a sua realidade, o que vai acontecendo no seu cérebro? Vai despertando, isso é show, isso é perfeito. Você vai se empolgando, você vai respirando de maneira mais profunda. Com isso, você oxigena mais o seu cérebro. Quando oxigena mais o seu cérebro, você vai criando novas trilhas neurais, tá certo? Isso vai te dando prazer, ou seja, vai dando uma bomba de dopamina no seu cérebro e na sua corrente sanguínea, e você vai querer construir o patinho, você vai querer construir a girafinha, você vai querer construir o leãozinho, e você é tão gente boa que você constrói um pedaço de carne para dar pro leãozinho. E com isso, velho, com isso você passa 8 horas tranquilamente. Lembrando, eu estou trazendo isso como ideia, como metáfora. Só construir o leãozinho e a carninha e fazer disso um circuito é Lego. É brincadeira. Agora, eu construir isso aqui com o propósito de gerar estratégia ou desenvolver competência de liderança, aí é Lego Serious Play. Ok? Bacana, Perguntas, pessoal, perguntas. Fiquem à vontade. Ó, pessoal, eu vou atrapalhar um pouquinho só antes, tá? É assim, ó. Daqui a pouquinho eu vou ter que socorrer o Marcelo lá, ele vai precisar de um apoio. Em seguida, eu só estou esperando ele me chamar. Então, talvez eu tenha que sair da sala. De repente, eu não volte antes de vocês irem embora, tá? Mas, enfim, eu aviso agora quando ele me chamar. Aproveitando só porque talvez depois não dê tempo da gente conversar um pouquinho melhor. Na semana passada a gente tinha falado, na verdade, foi uma sugestão do Marcos. E eu achei bem interessante para a gente fazer o próximo encontro e talvez outros encontros. Tá? A gente falar sobre depressão e sobre padrões de comportamento também, porque isso tem tudo a ver com depressão e com outras mazelas que a gente sofre. Tá? Então, vamos definir para a semana que vem a gente falar sobre esse tema. Então, já se prepare, quem tiver interesse em trazer algo também para agregar, para acrescentar, vai ser muito bem-vindo para a gente fazer um debate legal aqui. Se eu conseguir um pouco de tempo, porque está bastante corrido essa semana, a gente tem curso esse final de semana inteiro aqui em São Paulo. Eu não sei se a Denise e o Vitor vão estar aqui com a gente ou não. Vão estar, né? Beleza, perfeito. Aí, então a gente vai ter curso esse final de semana e na semana que vem a gente tem curso em Porto Alegre, e eu tenho vários atendimentos para fazer no meio da semana, então vai acumular um pouquinho. Se eu conseguir o tempo, aí eu vou mandar um material para vocês sobre esse tema, ok? Se não der tempo, aí vocês venham igual para o encontro e tragam seus conhecimentos e dúvidas, enfim, sugestões para a gente enriquecer, e talvez a gente fazer uma série de encontros sobre esse tema, ok? Um comentário, Vitor, meio que saindo fora, mas eu volto rapidinho. Assim, uma coisa que eu acho interessante no tema que se refere depressão é que, assim, é um comportamento, né? Mas é um comportamento que pode ser, se você não cuidar, pode agravar e virar algo maior. Então, se você fala isso para alguém, fala, mas como assim? Tem CID, né? Tem CID? Não, mas
Se você parar para pensar, muitos dos nossos BOs começam com uma simples ansiedade, aí o negócio vai embolando, aí vem aquele balaio de Marcos, gás. eu vi um post hoje que o cara... Um post não, foi um artigo num blog e o cara falava e tratava a depressão como um comportamento. Teve vários comentários ali de pessoas enlouquecidas com aquilo, tá? O que acontece? A gente tem que ter cuidado com isso, porque é sim um padrão de comportamentos, mas é uma doença. A gente não pode, porque quando a gente traz isso de uma forma muito simplória, as pessoas vão para cima, ok? E imagina a gente falar isso para um cliente, cara, isso é só um comportamento, é bobagem, larga disso. Tu tá menosprezando o problema da pessoa. É uma doença grave e que acomete muitas pessoas. Mas é sim um comportamento. Quando a gente consegue fazer com que a pessoa entenda que é um padrão de comportamentos e o porquê e para que ela gerou tudo isso, cara, aí a mágica começa a acontecer. É sobre isso que a gente vai falar semana que vem, tá? Como o Marcelo já me chamou aqui, eu vou ter que sair em 5 minutos. Tá. Aí eu não sei se vocês relação... querem ficar falando, se vocês querem ficar falando um pouquinho mais aí eu deixo com o Quito para ele conversar com vocês aí, eu vou lá e se eu puder eu volto antes, senão aí vocês abandonem a sala e quando eu voltar eu encerro. Ô, Luciano, Perfeito? voltando para o Lego Marcos, eu só vou te atrapalhar um pouquinho aqui antes. Eu quero agradecer, então, já de antemão, a presença de todos vocês, por estarem aqui mais uma quinta-feira aí com a gente. Para mim, sempre é um prazer muito grande estar conversando com vocês. Agradeço o Luciano por ter vindo participar do encontro, e aí eu comentei com ele sobre a Lego e ele nos deu uma aula aqui que, para mim, esclareceu bastante também. Luciano, obrigado por ter trazido esse conhecimento para nós e obrigado a todos vocês por terem participado. Vai lá, Marcos, fica à vontade aí que eu vou sair agora. Tá. Luciano, em relação à questão do Lego, você trazer a questão do jogar o Lego Serious Play é como se você criasse uma representação, uma estratégia, tipo, pensando em algo, trazendo do lúdico e formando essa competência. Cara, faz a pergunta de novo, por gentileza. Não, assim, que você mostrou lá o leãozinho e a carne, certo? Se você falar assim, você só montar o leãozinho e a carne, você está apenas brincando de Lego, certo? Mas você está falando de liderança e de estratégia, certo? Quando você, por trás daquele Lego que você está montando, você está criando algo novo, existe uma representação que, na verdade, é algo interno seu, em que quando você passa isso, você cria esse insight novo, vamos colocar assim, se é isso. Sim. É a premissa do jogo, tá? É a premissa do Lego Serious Play. Quando você começa a contar história, tá bem? Diante do modelo, diante da representação, você... Falando de novo em neurociência, tá? Existe um negócio em neurociência chamado neurogênese e neuroplasticidade. São duas coisas diferentes. Neurogênese é a produção de novos neurônios, tá? E neuroplasticidade é que você consegue mudar a estrutura do seu cérebro. E como isso acontece? Contando histórias. Vocês, como terapeutas, têm uma técnica da PNL que eu conheço, tá certo? Que é a linha do tempo. Perfeito? Você faz a linha do tempo, você está contando aquela história. E quando você vai mudando a história, você vai mudando o foco, vai tirando o peso daquilo lá. E isso é neurociência, porque você vai construindo uma outra trilha neural. Aquela que tem ali, você não vai apagar. Perfeito? A única coisa que você pode tirar um pouquinho da luz, mas ela vai continuar lá. Tá? Então, é a premissa do jogo.
na contar, e tem um nome em inglês que eu não sei falar em inglês, é storytelling, tá? Contando histórias. A partir do momento que você constrói o seu modelo, dá significado para ele, começa a contar a história, você começa a construir uma trilha neural nova. E isso necessariamente faz com que você enxergue de maneira diferente. Só existe uma maneira de mudar resultado, ilustres. Só existe uma maneira de mudar resultado. É mudando o comportamento. Tá? Eu não sei nada de hipnose, sei nada de terapia, não sei nada de depressão. Tá legal? Mas o resultado da depressão, você só tem uma maneira de mudar. É mudando o comportamento depressivo. Para mudar o comportamento depressivo, o que você precisa fazer? Fazer que a pessoa entenda que o pensamento que ela tem é um padrão de pensamento depressivo. Aí, automaticamente, você muda o resultado. Perfeito? E Lego Serious Play literalmente te dá esse poder de você construir isso na sua mão. Lembrando, 86 bilhões de neurônios na sua cabeça, onde simultaneamente você utiliza somente 2%, e não porque você só tem 2%, não. É só pela sua capacidade de respirar, tá? Nós respiramos tão mal, que a gente consegue oxigenar no máximo 2% do nosso cérebro. Se a partir do momento, 2%. Ao mesmo tempo, 2%. Porque a nossa respiração não é diafragmática, nem pranayana. Tá? A nossa respiração é ofegante, assim, ó. Você enche quantos por cento do seu pulmão com essa respiração rasa? 30%, 50% no máximo. E se você não oxigena... E se você não oxigena o seu... Oi? Não, eu diria que a respiração, que ela não é completa, realmente, se você parar para pensar, ninguém anda na rua aí você não enche o pulmão, não oxigena o cérebro. E aí seu padrão de pensamento está definido. Se o seu padrão de pensamento está definido, automaticamente está definido o seu padrão de resultado. E Lego Serious Play te dá literalmente, põe na sua mão ferramenta para você quebrar isso. Luciano, posso fazer uma outra? Com relação ao workshop, quando se trabalha com líderes, na questão de liderança, a estrutura do workshop, por exemplo, eu vou estar ali, digamos que eu seja um dos alunos ali, um dos trainees, e a estrutura desse treinamento, eu vou apresentar um problema ou essa problemática ou algo meu, ou vem, no caso do facilitador, o facilitador vai propor alguma ideia, vai propor algum obstáculo, alguma coisa que se precise transpor, e a partir disso as pessoas vão construindo o seu jogo, ou isso é individual, cada pessoa com a sua... Excelente pergunta mais uma vez, Giovanni. Eu vou colocar lá, liderança. Quais são as premissas de líder? Pessoas e negócios. Para mim, sobre pessoas, comunicação é número 1. Para você pode não ser, para você pode ser empatia número 1. Tá? Para o Marcos pode ser relacionamento número 1. Para Lala pode ser confiança número 1. Tá legal? O jogo te dá a oportunidade de você construir dentro desta temática o que é mais relevante para ti. No entanto, comunicação é importante para a liderança, empatia é importante para a liderança, tá certo? Relacionamento é importante para a liderança, confiança é importante para a liderança.
Você vai trabalhar a sua força, o Marcos vai trabalhar dele, a Lala vai trabalhar dele, a Denise e o Victor vão trabalhar deles. Daqui a pouco a gente coloca tudo isso num pacote só e te entrega. Da mesma maneira que você coloca num pacote e entrega para nós. Existe um compartilhamento de ideias, então. Liderança é isso, né? Liderança é trabalhar em equipe. Liderança é dar feedback. Basicamente, essa era a minha dúvida. Se a pessoa vai trabalhar lá de forma isolada, ela com os seus critérios e problemas, mas não, na verdade, isso depois, na sequência do treinamento, então, isso vai sendo compartilhado e vai se formando um resultado a partir da premissa de cada pessoa que está ali. A gente entra no workshop, tá? Como um grupo de pessoas. Tá? Beleza? Cada um entra com uma expectativa. A gente sai como um time. Beleza? E em Porto Alegre será ainda mais profundo do que eu estou fazendo aqui. Porque aqui eu estou fazendo desenvolvimento de competência. Tá? Aí nós vamos fazer construção de líder. Porque no segundo dia, a gente vai, além do seu modelo de líder, a gente vai colocar o cenário de liderança aqui. Como o cenário impacta você como líder e como você impacta o cenário como líder. Muito bem, compreendi. Obrigado pela explicação. É isso, eu te peço desculpas se eu não pude ser mais pontual ainda. Agora veio um pouco mais de clareza para mim, agora eu entendi um pouco mais. Eu ainda estava assim, sabe? Não estava entendendo nada, Luciano. Agora tá. Agora. Okay. Conforme a gente vai conversando, a gente vai se entendendo. Isso, aí é que tá, né? Ok. Então, é como se fosse, o Luciano, é como se fosse, então, assim, uma rede de computadores, cada um com o seu sistema operacional, criando alguma coisa e compartilhando informação ao mesmo tempo. Né? No entanto, tem um fator humano aí, né? Sim. Tem então, por isso que você emoção. disse que sai como um conjunto. Todo mundo entra individual naquela rede, mas ao sair, todo mundo vira uma união, um conjunto só. Sai um time, sai um time, realmente sai um time. Tá? Porque a sua competência de líder, o seu ponto forte como líder, necessariamente não é o meu ponto forte de líder. E eu começo a enxergar em você algumas coisas que necessariamente eu preciso desenvolver. Ao contrário, também é verdadeiro. Começo a enxergar em você, aí separo o fato das pessoas, não estou falando o Marcos, tá? Mas aí eu estou enxergando em outras pessoas algumas coisas que eu vejo que para mim não serve, e aí eu tomo conta de tirar elas do meu caminho. Tá legal? Gente, eu, mais uma vez, estou realmente aí, além de encantado e apaixonado, entusiasmado pelo resultado deste método. É um método, literalmente, um método novo, tá? Começou a surgir em 95, a partir de 99 foi formatado o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro módulo dele. E aí, a partir de então, de 2000, 99, 2000, ele passou a ser um jogo sério, estruturado, registrado. E quem está por trás da construção são dois professores de altíssimo nível de uma universidade chamada IMP, de Lausanne, na Suíça, tá? Para quem colocou lá Jung, mais nomes para pesquisar aí, Johann Barth, desculpa, Johann Ross e Victor Barth. São dois professores da IMD, que é a Escola de Negócios de Lausanne, na Suíça. Então, esses dois caras foram os caras que estruturaram isso. Robert Rasmussen e Per Christensen,
foram os co-criadores, e hoje eles estão na empresa ainda, treinando e desenvolvendo trainers e facilitadores no mundo inteiro. Podem pesquisar os nomes aí e podem estudar a respeito, e espero vê-los no nosso treinamento lá no dia 5 e 6. Mais alguma pergunta, Lala? Como Não. que você conheceu a Lego? Que você nem sempre trabalhou com a Lego, né? Não, eu Você- sempre trabalhei com você comportamento. Como que você surgiu isso, por exemplo? Porque, assim, hoje, com as redes sociais, por exemplo, eu sempre uso muito Instagram. Então, eu caí numa live do Marcelo, eu fui vendo, falei, da hora, legal, tal, e me tornei aluno, tal. E no seu caso, como que a Lego apareceu na sua vida? Cara, eu Assim, trabalho como que surgiu? Eu trabalho com comportamento desde quando eu trabalhei numa empresa francesa, tá? Que eu como vendedor. Porque vender é comportamento puro. Quanto mais refinado o seu comportamento em venda, mais você vende, independente do produto. E aí eu sou testemunho em dizer, eu trabalhei numa empresa classe A, eu fui em um determinado segmento, tá? Eu fui o maior vendedor do Rio Grande do Sul. Eu saí dessa empresa classe A, fui para uma empresa do mesmo segmento classe D. E aí eu fui o maior vendedor do Brasil por 2 anos consecutivos. Era para ser o contrário. Não concorda comigo? Se for a lógica, assim. Exato. Então, diante disso, eu comecei a entender o comportamento que eu tinha para que os meus resultados em vendas fossem, para que eu alcançasse os resultados que eu alcancei. A partir daí, eu comecei a estudar. Então, eu sempre estou estudando comportamento, sempre estudando comportamento. E há um tempo atrás, eu vi que estava precisando quebrar o padrão. Por quê? Porque como eu acompanho os meus vendedores, os meus clientes, para entender o comportamento dele no campo e depois repassar isso para ele, isso tem um desgaste muito grande, tá? Demora muito tempo. Aí eu fui buscar um método, fui buscar uma nova tecnologia para que eu diminuísse esse tempo. E aí encontrei lá no Serious Play, tá? Através de rede social também, através de estudos. Tá? Trabalho sem Lego Serious Play que eu faço de desenvolvimento de equipe dura em média 8 meses. Com Lego Serious Play dura 3. Tá? Então, vamos colocar 4 meses. É de 6 a 8, sem Lego Serious Play. Com Lego Serious Play, 3 meses. Tá? Então, é muito mais assertivo, é muito mais prático, é muito mais rentável. Por quê? Porque você ganha tempo. Interessante. Tudo certo? Ok. Mais informações a respeito do treinamento em si aí é com o Vitor, tá? No entanto, eu só sei que vai acontecer no dia 5 e 6 de março. Ou seja, não nesse final de semana, no outro final de semana, 5 e 6. Detalhe, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar com no máximo 12, no máximo 15 participantes, tá? Nenhuma... Olha, se você chegar lá no dia e tiver no jogo 16 pessoas, você não paga. Ok? Ok. Se tiver 16 pessoas, você não paga. No jogo, né? Sim. 16 pessoas na mesa. Porque vai ter o Vitor, pode ter a esposa, a irmã dele, mas no jogo, na mesa, no modelo, no máximo 15 pessoas. O ideal para mim é 12 pessoas. São 12 pessoas. Tá? O método não permite eu colocar mais que 15 pessoas numa mesa com um trainer só, com um facilitador só. Se eu colocar e você for lá e me denunciar, eu corro o risco de perder o credenciamento. Então,
é realmente um outro padrão, um outro nível, um outro patamar de treinamento, tá, gente? Tá bem? Certíssimo. Muito obrigado por todas as. Obrigada, Luciano. Que é isso, quem agradece pelo tempo e pela disponibilidade de vocês sou eu, tá? Desejo para vocês muito, muito, muito sucesso e realmente ficarei muito feliz e lisonjeado de encontrá-los lá no treinamento no dia 5 e 6. Nesse eu não vou conseguir, porque eu já tenho compromisso, até já comentei com o Vitor, Fica- mas um fica próximo Então tá a jóia. gente aparece. Então tá bom. Tá Obrigado, bom? tá? Mais Obrigado, uma coisinha excelente para noite, colocar na minha lista de ótimos aquisições. negócios. Oi? Mais uma coisinha para colocar na minha lista de aquisições. Ah, Assim, é? interessante assim, é que os encontros vão acontecendo e a lista lá vai crescendo. É Mas verdade, beleza, tipo É desse, bem coloca assim. como prioridade aí, ó. quanto mais eu participo desses grupos de estudo, mais a lista de curiosidade, de vontade de aprender vai aumentando. E é muito bom isso, porque também é um combustível, né? Pelo menos eu encaro dessa forma. Enquanto a gente ainda tem vontade de aprender, isso é um grande combustível para a gente seguir em frente e conquistar os objetivos. Perfeito. E é isso que vai fazer a diferença, né? E sempre vai ter uma ferramenta nova, e sempre vai ter uma tecnologia diferente, e sempre vai ter um detalhe que a gente consegue aprimorar, cara. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É verdade. É um caminho sem volta. Cada curva que você faz, você quer olhar lá na outra curva de novo. Você quer olhar lá na outra curva de novo. Aí Como aparece é que é a uma... história? Cada casa tem um nerd, né? Dizem que cada casa tem no mínimo um. No mínimo um. Ei, rapaz. Então, faz parte do jogo e eu tô dizendo por mim isso, né, cara? E quando a gente encontra, como eu disse para vocês, eu fiz PNL antes de conhecer Legacy Display, eu fiz neurociência antes de conhecer Legacy Display, eu trabalho com comportamento antes de trabalhar com a empresa que eu trabalho, numa empresa francesa que eu comecei a trabalhar com isso, e encontrar a Legacy Display que contempla tudo isso, cara, para mim foi paixão à primeira vista, né, cara? Paixão, amor, tudo à primeira vista. Combinado, gente? Vou correr um pouquinho antes do horário previsto, tá bem? Muito obrigado. Tá bom, obrigada. Fiz o treinamento ontem até às 10 da noite e eu vim com tanto gás que eu não dormi a noite inteira. E hoje eu viajei o dia inteiro também, então vou jantar e vou descansar hoje um pouco mais cedo. Vos peço desculpas, mas também peço a permissão. Não, imagino, o sono Bom bota descanso. os parafusos no lugar, em ordem. É. O sono organiza tudo. Beleza, beleza. Um abraço grande, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Para vocês e mais uma vez obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Giovanni. Tchau, colegas. Obrigado, Marcos. Obrigada a ti, querido. Tchau. Tchau.